direito constitucional da administração pública, estruturas básicas, entidades. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e estou aqui para falar de um assunto muito importante de direito constitucional, mas também de direito administrativo. Assunto da nossa aula de hoje, as entidades que fazem parte da estrutura básica da administração pública. O que são as entidades? O que é isso que nós vamos estudar? Vamos lá aos nossos slides. Eu vou usar essa primeira tela que está praticamente em branco, para te dizer o seguinte. Olha, a administração pública, ela pode ser dividida em duas. A administração pública direta e a administração pública indireta. Na administração pública direta, nós temos os órgãos públicos. E na indireta, nós temos as entidades públicas. Os órgãos públicos são as chamadas repartições públicas, né? As pessoas mais velhas chamam de repartições públicas, são os departamentos. O órgão público, por exemplo, são aquelas partes que fazem parte da própria União, do próprio Estado, do próprio Distrito Federal, do próprio município. Por exemplo, são as secretarias municipais, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Esses são órgãos, os ministérios, que são órgãos da União. Mas não são deles que nós vamos falar, né? Nós não vamos falar dos órgãos. Apaga aqui os órgãos, ó. Não são deles que nós vamos tratar nessa aula. Na verdade, nós vamos tratar das entidades que fazem parte da administração pública indireta. E o que são as entidades? O que são as entidades? São pessoas jurídicas. Comecinho da aula a gente pode usar esse termo, não está muito correto, mas só para criar uma ideia do que é uma entidade, são as empresas. As empresas que a União, Estado, Distrito Federal, o município cria. São, na verdade, as pessoas jurídicas que a União, Estado, Distrito Federal, o município, elas criam para desempenharem determinadas atividades. Então, as entidades. É isso que nós vamos estudar. Então, deixa eu apagar aqui já, ó. Vou apagar aqui. Vamos falar das entidades. Olha só. O que é fase, Hidalgo? Por que está aparecendo aí na minha tela a palavra fase? Vamos ver quais são as entidades. Eu disse para vocês que a entidade é a pessoa jurídica criada pela administração pública. Mas olha só. Então, muitas vezes a administração pública, ela cria uma entidade, ela cria uma pessoa jurídica para desempenhar uma determinada atividade. Assim como o particular pode criar, eu posso criar uma pessoa jurídica, uma empresa? Posso. Você que está assistindo a aula pode criar uma empresa? Pode. Nós podemos criar uma empresa, não podemos? Agora, dependendo da nossa capacidade econômica, dependendo do tamanho da empresa, nós particulares temos vários tipos de pessoas jurídicas que nós podemos criar, né? Nós podemos criar uma microempresa, nós podemos criar uma empresa limitada, nós podemos criar uma sociedade de economia mista, nós podemos criar vários tipos de empresas. É como a administração pública, ela tem vários tipos de entidades. Na verdade, são 5 tipos, você está vendo 4 aí, mas vamos falar primeiro, né, das 4 primeiras, mas são 5 tipos de entidades, a chamada fase. Então, quando a administração pública vai criar uma entidade, ela pode criar uma fundação pública, ela pode criar uma autarquia, ela pode criar uma sociedade de economia mista, ou ela pode criar, eventualmente, uma empresa pública. Hidalgo, você pode dar um exemplo de cada um desses tipos de entidades? Posso fazer melhor, posso te dar 2 exemplos, mas desde que você
não fique preocupado, não fique preocupada em decorar esses exemplos, tá? A ideia não é você decorar os exemplos. Exemplo não é para ser decorado, gente. Exemplo é para te ajudar a entender. É para isso que é dado um exemplo. Então, eu vou dar um exemplo aí para você, 2 exemplos de cada tipo de entidade. Por exemplo, fundações. 2 exemplos de fundações que todo mundo conhece. A FUNAI e o IBGE. A FUNAI e o IBGE. Outro tipo de entidade são as autarquias. INSS e Banco Central, o Bacen. São 2 tipos de autarquia. Posso até na autarquia, no caso da autarquia, eu vou até dar aqui outros exemplos de autarquia, porque, por exemplo, também é autarquia a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Na verdade, todas as agências nacionais, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, todas essas e outras agências nacionais são autarquias, tá? Sociedade de Economia Mista. 2 exemplos de sociedade de economia mista. BB, Banco do Brasil, e Petrobras. Empresa pública, Caixa Econômica Federal e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E eu disse para vocês que são 5 tipos de entidades, né? Tem a fase C aqui, que são os consórcios públicos. Esses são 5 tipos de entidades. Fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e consórcios públicos. Agora que nós já temos aí os 5 tipos de entidades, vamos avançar um pouquinho no nosso estudo e eu vou falar para vocês das características que são comuns a todos esses tipos de entidades. As características comuns às entidades. Quais são as características comuns que as entidades compartilham, que as entidades possuem? Olha só. Todas elas são criadas ou são autorizadas por lei específica. O que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é o seguinte. Deve existir um controle, tem que existir um controle sobre a criação das entidades. Imagina se o município pudesse ficar criando entidade, né? O prefeito pudesse criar entidade sempre que ele quisesse para qualquer coisa, o governador, o presidente da República. Não, deve haver um controle. Quem controla a criação de uma entidade é o Poder Legislativo. Quem vai controlar a criação da entidade é o Poder Legislativo. Tanto que na Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, na Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, diz que a criação de uma entidade depende de lei específica. Está lá o mandamento constitucional. Essa lei específica vai criar a autarquia e vai autorizar a criação das demais, das outras, da empresa pública, sociedade de economia mista, fundação. Então, a lei específica cria a autarquia e a lei específica, ou a lei específica, autoriza a criação das demais, da fundação, da sociedade de economia mista, da empresa pública. Tá? O importante é que você saiba que, para criar uma entidade, é necessário que isso passe pela aprovação do Poder Legislativo, que deve aprovar uma lei específica para a criação dessa entidade. Isso é uma característica comum de todas as entidades. Outra característica comum de todas as entidades é que todas elas têm personalidade jurídica própria, ou seja, toda entidade é uma pessoa jurídica. Toda entidade é uma pessoa jurídica. Todas elas têm personalidade jurídica própria. Tá? Então, toda entidade é uma pessoa jurídica. Não se confunde com a União. União, olha, vejam, pessoal. União, Estado, Distrito Federal e Municípios também é pessoa jurídica? Também. União, Estado, Distrito Federal e Município também é pessoa jurídica, tá?
Agora, as entidades também, cada uma delas é uma pessoa jurídica. Outra característica das entidades, elas têm autonomia administrativa e financeira. Agora, cuidado, autonomia é eu fazer o que eu quiser? Não, autonomia não é você fazer o que você quiser, não. Autonomia não é isso, não. Autonomia é você poder agir dentro de certos limites. Isso que é autonomia. É a capacidade de agir dentro de certos limites. Né? Isso é a autonomia. Tá? E se existe uma autonomia? Se existe uma capacidade de ação, mas existe limite, alguém tem que fiscalizar este limite. Então, as entidades estão vinculadas a um órgão da administração direta. Se for uma entidade federal, ela vai estar vinculada a um ministério. Se for uma entidade estadual, ela estará vinculada a uma secretaria. Então, ela vai estar vinculada a um ministério ou uma secretaria, e esse ministério ou essa secretaria fará aquilo que é chamado de uma supervisão, um controle ministerial ou da secretaria. Outra característica comum da entidade, todas elas têm seu próprio patrimônio, tá? Toda entidade tem patrimônio próprio, quer dizer, o carro do Banco do Brasil é do Banco do Brasil, o computador da Petrobras é da Petrobras, todas elas têm o seu próprio patrimônio. Outra característica da entidade, artigo 37, inciso 21, todas elas estão sujeitas à obrigação de licitação. Licitação, o que é licitação? É aquele procedimento que a administração utiliza para escolher a melhor proposta para o seu negócio. Isso é a licitação, o procedimento que a administração utiliza para escolher a melhor proposta para o seu negócio. E todas as entidades estão sujeitas à realização de licitação. Constituição Federal, artigo 37, inciso 21. O ingresso se dá mediante concurso público, o ingresso é por concurso público, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Tá? Então, o ingresso para cargo ou emprego público nessas entidades vai ocorrer por concurso público. Lógico que, mas todo cargo? Não, muitas vezes os cargos de direção das entidades podem ser cargos de confiança, aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Tá? Pode acontecer? Pode, mas é uma parcela mínima. Né? Para ser servidor, para ser empregado de uma sociedade de economia mista, por exemplo, para ser empregado numa sociedade de economia mista ou para ser servidor de uma autarquia, eu terei que passar por um concurso público. Então, o ingresso é por concurso público, mandamento constitucional para isso. A inacumulabilidade de cargos. Artigo 37, inciso 16. Não pode acumular cargo público, tá? Entre as entidades. Eu não posso ter um cargo numa empresa pública e um cargo numa sociedade de economia mista. Eu não posso ter um cargo num consórcio público e em uma fundação pública. Eu não posso acumular cargos públicos dentro da administração indireta, dentro das entidades. Isso é proibido? Isso é proibido. Ah, mas tem exceção? Tem exceção. Tem lá várias exceções. Então, no artigo 37, inciso 16. Nem são várias, são 3 exceções, na verdade. Elas existem, mas a regra é a inacumulabilidade de cargos. Isso que é importante. A regra é a inacumulabilidade de cargos. Os cargos públicos são inacumuláveis dentro da administração pública. Agora, isso que vocês estão vendo aí na tela, que você está vendo aí na tela, é o que tem em comum. É o que tem em comum. Aquilo que elas têm em comum. Tá? Aquilo que elas têm em comum. Agora, nós vamos estudar as empresas públicas e sociedades de economia mista. Estão vendo aqui, ó? Por enquanto esquece fundação, esquece autarquia, esquece consórcio público. Vamos nos concentrar na empresa pública e na sociedade de economia mista. Vamos ver o que elas têm em comum? As características que essas entidades têm em comum? Elas são pessoas jurídicas de direito privado.
Elas são pessoas jurídicas de direito privado. E o que significa isso? Ser uma pessoa jurídica de direito privado. Significa que as empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas ao mesmo ordenamento jurídico, às mesmas normas que as empresas privadas. As empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas às mesmas normas das empresas privadas. Então, a mesma norma que eu aplicar ao Itaú, eu aplico ao Banco do Brasil. A mesma norma que eu aplicar a Shell, empresa de petróleo, eu vou aplicar a Petrobras, empresa de petróleo, porque elas são pessoas jurídicas de direito privado. Por ser pessoa jurídica de direito privado, né, a empresa pública e a sociedade de economia mista, e eu gravei isso para você porque isso é muito importante, tá? Olha lá que interessante o artigo 173, parágrafo 2º, diz assim, ó, as empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Olha só, muito cuidado na sua prova. Por quê? Porque é comum as pessoas pensarem que as empresas públicas ou as sociedades de economia mista têm algum tipo de benefício fiscal, sei lá, que a Petrobras, o Banco do Brasil, tem algum tipo de benefício fiscal. Gente, não tem não, tá? Não tem não. Elas são pessoas jurídicas de direito privado. A norma tributária que eu aplico para o Itaú, eu aplico para o Banco do Brasil. A norma tributária que eu aplico para a Shell, distribuidora de petróleo, eu aplico para a Petrobras. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Olha lá, artigo 173. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às do setor privado. Ok? Vejam, os empregados das sociedades de economia mista e das empresas públicas são regidas por CLT. CLT quer dizer o quê? Consolidação das leis do trabalho, que é a mesma legislação que rege os empregados da empresa privada. Os empregados da empresa privada são regidos por CLT, os empregados da empresa pública e da sociedade de economia mista também são regidos por CLT. É a mesma legislação, a mesma legislação. Outra característica, as reclamações trabalhistas são propostas na Justiça do Trabalho. Então, reclamações trabalhistas propostas na Justiça do Trabalho. Em qual justiça? Qual a justiça, o Poder Judiciário, que julga as ações trabalhistas das empresas privadas? A Justiça do Trabalho. Então, reclamações trabalhistas das empresas públicas e da sociedade de economia mista também na Justiça do Trabalho. As empresas públicas podem desempenhar uma atividade econômica ou industrial, não há nenhum problema nisso. E podem ter lucro. Olha que interessante, ó. Vou até grifar para vocês, ó. Podem ter lucro. E, né? Podem ter lucro é diferente de devem ter lucro. Podem estar certo, devem estar errado. As empresas públicas e sociedade economista não são criadas para darem lucro. Não, são criadas porque existe o interesse público naquela atividade. Não é que elas não possam ter lucro, elas podem ter lucro. Uma empresa pública, uma sociedade economista pode ter lucro? Pode. Ela pode ter lucro. Não está errado ter lucro. Agora, não pode sair perseguindo o lucro a todo custo. Tem que pensar sempre primeiro no interesse público. Se tiver lucro, ótimo, porque pode reinvestir na atividade, melhorar a prestação do serviço, por exemplo. É muito bom que tenha lucro, mas não é essencial que tenha lucro. Então não deve ter lucro, e sim pode ter lucro. A ideia é que podem ter lucro, ok? Bom, agora vamos falar das autarquias e fundações, né? O que elas têm em comum? Ó, agora esquece a empresa pública, esquece a sociedade economista, esquece um consórcio público. Vamos falar somente das autarquias e fundações. O que elas têm em comum? Bom, primeira e mais importante característica comum das autarquias e fundações. Elas são pessoas jurídicas de direito público. Elas são pessoas jurídicas de direito público. Ou seja,
nós vamos aplicar às autarquias e fundações as mesmas normas, as mesmas leis que nós aplicamos às pessoas públicas, às pessoas políticas, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então eu aplico a autarquia ou fundação da União as mesmas leis que eu aplico à União. Eu aplico às autarquias e fundações dos estados as mesmas leis que eu aplico aos estados. Eu aplico às autarquias e fundações do município as mesmas leis que eu aplico ao município. Eu aplico às autarquias e fundações do Distrito Federal as mesmas leis que eu aplico ao Distrito Federal. E isso faz com que, por exemplo, né, os servidores das autarquias e fundações sejam regidos em regra, e eu até vou colocar aqui, ó, em regra, não necessariamente sempre, mas em regra, eles são regidos por estatuto. Em regra, os servidores das autarquias e fundações são regidos por estatuto. Excepcionalmente, eles podem ser regidos por CLT também, né? Não, por isso que eu não coloquei que eles são sempre regidos por estatuto, mas coloquei que, em regra, eles são regidos por estatuto, tá? Em regra, são regidos por estatuto. Não necessariamente sempre, mas em regra, sim, tá? Privilégios. Vamos lá aos privilégios. O fato de serem pessoas jurídicas de direito público, isso dá à autarquia e fundação, se nós compararmos as autarquias e fundações com as empresas públicas e sociedades de economia mista, determinados privilégios. Quais são esses? Por exemplo, imunidade de impostos. As autarquias e fundações têm imunidade de impostos. A impenhorabilidade dos bens. A impenhorabilidade dos bens. Os bens das autarquias e fundações, assim como os bens da União, Estado, Distrito Federal e município, são impenhoráveis. Prazos processuais maiores, né, numa ação judicial, a autarquia e fundação, assim como União, Estado, Distrito Federal e município, tem prazos processuais maiores. As autarquias e fundações também têm prazos processuais maiores. E a imprescritibilidade dos bens, que está prevista lá no artigo 183, parágrafo 3º, que na verdade é o seguinte, né? Os bens não podem ser adquiridos por usucapião. O usucapião, que é o quê? É quando você adquire a propriedade, adquirir uma propriedade, por ter se mantido lá o tempo necessário com a posse daquela propriedade. É a aquisição da propriedade pela posse mansa, boa e pacífica, né? Você tem lá um terreno, alguém entra no terreno, alguém entra no seu terreno, você não contesta, um dia essa pessoa pode adquirir o direito de propriedade. Agora, não existe uso capião sobre bens públicos, parágrafo 3º do artigo 183. Bem público não pode ser uso capido, né? Bem público não pode ser adquirido por uso capião. Como bem público não pode ser uso capido, bem público não pode ser adquirido por uso capião, então os bens das autarquias e fundações também não podem ser adquiridos por uso capião, ok? Grifei aí para você porque essa é a informação mais importante que normalmente se pede em prova sobre as autarquias e fundações. Bom, e por último vamos falar sobre os consórcios públicos. Agora, esquece empresa pública, esquece sociedade de economia mista, esquece autarquia, esquece fundação e foca em consórcios públicos. Veja, o que são os consórcios públicos? É uma entidade, consórcio é uma entidade, e é uma entidade formada, uma pessoa jurídica que é criada por vários municípios. Então, vários municípios podem se reunir e criarem um consórcio. Você pode pesquisar aí no Google, na região do ABC Paulista, no estado de São Paulo, na região do ABC, famosa região do ABC Paulista, né, por conta de greves, movimentos dos metalúrgicos, existe um consórcio chamado Consórcio Intermunicipal do ABC, formado por vários municípios da região do ABC Paulista, que na verdade não é ABC, é B, C, D e assim vai, vários municípios se reuniram e chegaram à seguinte conclusão: vamos criar um consórcio, vamos criar uma pessoa jurídica que vai prestar serviço para todos nós.
Ao invés de cada um ter lá a sua pessoa jurídica, vamos criar uma pessoa jurídica só, ela vai prestar serviço para todos nós, porque assim esse serviço pode ser integrado, pode ser regionalizado. E eles criaram o consórcio intermunicipal do ABC, que é apenas um exemplo, na verdade, de um consórcio criado, né, pela vontade de vários municípios. Ou o consórcio pode ser criado pela vontade do Estado e municípios, então pode ser criado só por municípios, mas pode ser criado por municípios e Estado. Pode ser criado só por estados, só estados. Eles se reúnem, né, e por vontade própria criam uma pessoa jurídica para prestar um serviço para eles. Pode ser formado por Distrito Federal e municípios. Pode ser formado por estados e mais o Distrito Federal. E tudo isso mais a União ou não, tá? A União também pode fazer parte disso ou não. E os consórcios são criados para isso, para uma gestão associada de serviços públicos. Como eu disse para vocês, vamos usar o consórcio intermunicipal do ABC de exemplo. Porque a região do ABC é casualmente conhecida, né, no país. Para exemplo de consórcio é muito bom. Então, é para uma gestão associada de serviços públicos. Por exemplo, vamos combater a dengue. Muitas vezes quando você tem muitos municípios juntos, gente, não adianta você combater a dengue só no município. Tem que ter um estudo para você combater a dengue em todos os municípios vizinhos. Uma boa situação para um consórcio, tá, intermunicipal, por exemplo. Tá? Então, gestão associada de serviços públicos. E quando, por exemplo, né, os municípios criam um consórcio, eles devem transferir para esse consórcio encargos, serviços, pessoal e bens, porque senão o consórcio, né, se o consórcio não tiver pessoal e bens, e ele tem que ter encargos, ele tem que ter os serviços que ele vai prestar, a competência para prestar os serviços. Então, quando, por exemplo, os estados criam um consórcio, eles vão transferir para esse consórcio, para essa pessoa jurídica, encargos, serviços, pessoal e bens, tá? Por quê? Porque são essenciais para a continuidade dos serviços transferidos. Vai transferir serviço para o consórcio, também tem que transferir pessoal e bens, porque senão como é que ele vai desempenhar as suas atividades? O consórcio, ele pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Olha que interessante. Os consórcios podem ser criados com pessoas jurídicas de direito público. Aí eu vou aplicar aos consórcios a mesma norma, a mesma legislação que eu aplico às pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal, Município. Ou consórcio pode ser pessoa jurídica de direito privado. E aí eu vou aplicar ao consórcio as mesmas normas que eu aplico às pessoas jurídicas de direito privado, às empresas privadas. Reparem então que no caso aí dos consórcios, a administração deve optar pela pessoa jurídica que ela entender mais conveniente. Tanto pode ser uma pessoa jurídica então, de direito público, quanto pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Terminamos aqui a nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.